Quinta-feira é dia de tirar dúvidas aqui no Urufinicampo e quem está aqui com a gente é o médico veterinário Marcelo Feckenhaus. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Juliana. Vamos começar com a primeira pergunta do José Luiz de Cruzília, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: uma vaca com mastite foi tratada e depois de quanto tempo ela pode voltar a ter a inflamação? E aí, Marcelo? Juliana, é uma pergunta muito interessante porque muitos produtores têm essa dúvida. José, você que fez essa pergunta para nós, essa pergunta não é só sua, é de vários outros produtores. Consideramos hoje que uma vaca não pode apresentar mastite do mesmo quarto, a mesma vaca do mesmo quarto, por até 3 semanas. Ou seja, ela precisa se apresentar saudável por 21 a 28 dias. Porque se ela apresentar uma mastite do mesmo quarto, num período inferior a esse, muitas vezes, a maioria das vezes, é a mesma bactéria. Ou seja, temos um quadro de mastite recorrente aonde é a mesma bactéria, é a mesma mastite. A diferença são bactérias selecionadas, ou seja, é uma mastite muito mais difícil de tratar. Consequentemente, se não tratada adequadamente, essa mastite voltar com menos de 15, 20 dias, pode mudar o produto, pode mudar o princípio ativo, porque é a mesma mastite que foi tratada de forma equivocada. Então, nós temos um quadro que está muito mais grave do que o primeiro. Então, o período é de 21 a 28 dias. Então, se voltar a ter no mesmo quarto mamário, alguma coisa saiu errada. Se voltar a ter no mesmo quarto mamário, é porque o tratamento foi feito, ele foi eficiente porque o produtor viu a resposta. Só que essa resposta não chegou ao final. Muitas vezes o produtor para quando para de ver o sinal. Parar de ver o sinal significa que eu tenho um número reduzido de bactérias, mas não quer dizer que eu tenha eliminado todas elas. Não eliminando todas elas, os quadros são quadros mais difíceis de tratar. Por quê? Nós selecionamos bactérias, não é resistência ao antibiótico, é seleção de bactérias. Ok, então agora a pergunta é de Lúcia Alves, de Jardinópolis, interior de São Paulo. Marcelo, a Lúcia quer saber como tratar a ceratoconjuntivite. Essa também é uma pergunta muito interessante, porque ceratoconjuntivite é uma doença infecciosa. É uma doença que acomete boa parte do rebanho. Quando falamos de ceratoconjuntivite, o principal sinal é o quê? O lacrimejamento. É o excesso, muitas vezes, até pus no olho. Esse pus faz com que ele seja espalhado para outros animais. Para tratar ceratoconjuntivite, a resposta mais eficiente é o uso de antibióticos. Nós precisamos usar antibióticos, preferencialmente antibióticos injetáveis. Não se usa antibiótico injetável no olho do animal, não se usa spray no olho do animal se não for spray oftalmológico. Por quê? Qualquer lesão, por menor que seja em córnea, eu posso até mesmo cegar esse animal. A questão é, usando antibiótico injetável, ele vai demorar um período maior para fazer efeito, mas é muito mais seguro para a visão do animal. Usando o spray ou usando antibiótico injetável, ou até mesmo já vi casos de usarem bisnagas de mastite no olho do animal, eu posso cegar e posso levar esse animal à cegueira total sem recuperação. Então, o uso é antibiótico injetável, preferencialmente oxitetraciclinas como Orotetra, por exemplo. Muito bem, a Orotetra plus LA, é a recomendação do Marcelo. Próxima dúvida do Carlos de Florianópolis, Santa Catarina, um assunto, Marcelo, que inclusive foi tema do quadro em discussão dessa semana. Ele quer saber como tratar verrugas em bovinos. Verrugas são doenças virais, ou seja, antibióticos não têm efeito sobre verrugas. Nós podemos utilizar produtos que estimulem o sistema imunológico. Verrugas, se possível, o melhor tratamento é tentar arrancá-las de forma leve, não fazendo lesões no animal. Mas podemos também usar soluções sanitizantes sobre a verruga, para fazer a queima dessa verruga. Porque o problema da verruga é o quê? É uma doença viral. Vírus, para eu atingir vírus, eu preciso do sistema imunológico. Ou seja, é uma questão fácil de se resolver, pensando que eu preciso dar condições ao animal. Na maioria das vezes são autolimitantes, ou seja, uma hora ou outra a verruga cai. Mas, em alguns casos, ela não cai. Eu preciso pensar o quê? Arrancar as verrugas é uma opção, ou passar soluções sanitizantes em cima, fazendo com que eu queime essa verruga, só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque a queima dessa verruga pode fazer uma lesão na pele. Queimar a verruga com soluções sanitizantes faz com que eu tenha que ser específico, usar muitas vezes até um pincel em cima delas. Eu preciso dar condições do animal se defender, ou seja, arrancar as verrugas. Quanto mais rápido eu agir arrancando verrugas, eu tenho melhor efeito. A questão é,
Nem todas as verrugas são arrancáveis, porque eu tenho em torno, são mais de 10 tipos de agentes virais diferentes que causam verrugas. Então eu tenho verruga desde plana até o que a gente chama de peduncular, que parece uma couve-flor no animal. Dependendo do tipo de verruga, eu tenho um tratamento ou outro. O que eu tenho que lembrar é, verrugas são vírus. Antibióticos não resolvem em cima de vírus. Eu preciso dar condições ao animal. É mais indicado uma terapia de suporte do que um tratamento com antibiótico. Muito bem, mais informações sobre verrugas em bovinos, tem lugar do país que chama de Figueira. Você pode encontrar a entrevista que foi exibida aqui no Ouro Fino em Campo nessa semana no YouTube, ela já está disponível lá, youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. Marcelo, são essas as perguntas de hoje, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Juliana. Até a próxima, e eu quero convidar você para participar do quadro Sem Dúvida com Perguntas. É muito fácil, tem várias maneiras, pelo 0800 941 2000, pelo WhatsApp 16 981818687 ou então o e-mail do Ouro Fino em Campo, ourofinicampo@ourofino.com. É para participar mesmo, gente.